Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre o preço do combustível. Uma pesquisa apontou que o preço da gasolina pode variar em quase 30% por todo o estado do Rio de Janeiro. Uma pesquisa feita pelo Proteste, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, revelou que os combustíveis aumentaram em média 10% no ano passado. A inflação no mesmo período foi de 1,25%. A pesquisa também mostrou que abastecer em um posto com bandeira pode ser mais caro e não há garantia que o combustível tenha uma qualidade melhor. Mas por que a nossa gasolina é tão cara? Para responder essas e outras perguntas, eu converso com Rafael Bonfim, que é analista de mercado da Proteste. Muito obrigado pela sua presença, Rafael. Qual que é a análise da Proteste em relação ao preço dos combustíveis no Rio de Janeiro? Bom, a Proteste ela fez a pesquisa de preço em 11% dos postos de combustíveis aqui da cidade e ela constatou que realmente a variação de preço entre os combustíveis é bastante grande, podendo chegar a 28%. Agora, há uma variação muito grande em relação à inflação medida pelo INPC, não é isso? Sim. O combustível variou 4 vezes mais do que o INPC, tanto se considerar o INPC do Brasil ou da região metropolitana do Rio de Janeiro. Agora, essa variação ela é muito grande, ou seja, chega quase a 30%. Por quê? É difícil dar uma razão única, né? Na verdade, são várias razões. A primeira seria o ICMS, a segunda seria o custo da terra, né? Que é muito diferente dentro da cidade. Um posto aqui da Zona Sul ou do centro vai pagar impostos maiores que da Zona Oeste, tanto que a pesquisa mostrou que os postos mais baratos são realmente da Zona Norte, Zona Oeste. Tem questão de salário também, né? Então, é toda uma estrutura de custo do posto que acaba determinando a diferença de preço. O que chamou mais a atenção no levantamento de vocês? O que chama mais a atenção é a possibilidade do consumidor tem de economizar sem precisar se deslocar muito, né? Muitas das vezes o consumidor usa isso como desculpa para não ir até o posto mais barato, porque fica mais longe e vai acabar gastando mais combustível e não vai valer a pena. Mas a pesquisa mostra que mesmo dentro do próprio bairro, ou uma distância mínima, né, como aqui no centro da cidade, com um posto, né, com uma diferença de 500 metros apenas um do outro, preço 12% mais barato. Então, é possível a gente ter surpresas, por exemplo, no trajeto até o trabalho, mas dentro do próprio bairro a diferença é muito grande? Dentro do próprio bairro, no caso da gasolina, a diferença média é de 4,5%, mas em alguns bairros passaram de 10%. Onde, por exemplo? No centro da cidade, Benfica também tem uma diferença muito grande, Maracanã. Se você pudesse fazer aí um mapa das vantagens para o consumidor, onde que você conseguiu constatar diferenças maiores além desses bairros? Centro, Benfica? A pesquisa mostrou que a maioria dos bairros que o preço menores são do Zona Oeste, né, Campo Grande, Bangu, e da Zona Norte também, Benfica, Maracanã, Vila Isabel. Na Zona Sul e no centro, geralmente os preços são maiores, né? Principalmente porque tem poucos postos de combustíveis, então a concorrência é menor. E o preço, como foi o preço do espaço, né, é muito alto. Então vocês não aconselham a fazer trajetos muito grandes em busca dessa economia? Não precisa. Assim, se o consumidor acha que não vale a pena ele se deslocar muito, dentro do próprio bairro ele consegue um desconto bom aí de média de 5%. Em relação às bandeiras dos postos de gasolina, muitas pessoas acreditam que as bandeiras são sinônimo de qualidade. Isso foi constatado ou não pela Proteste? Não, a pesquisa focou mais nesse primeiro momento na questão dos preços, mas o que a gente orienta é não ficar muito preso a apenas um posto ou apenas a bandeira, porque não é indicativo de qualidade. Por que não? Porque depende muito da reputação do posto, né? Então, assim, entre chegar num posto e ter uma qualidade garantida, já foge um pouco da bandeira. Você diria que essa conquista em relação ao melhor local para fazer o abastecimento é muito de boca a boca? Ou seja, o que é bom para mim pode não ser bom para você em relação ao mesmo posto? Na verdade, os consumidores eles têm um papel fundamental em espalhar a reputação daqueles postos que têm boa qualidade e os que também têm ruim, né? Então, é importante que os consumidores se comuniquem entre eles para poder indicar onde é o melhor posto e tomar cuidado com preços muito baixos, porque a pesquisa mostrou que em média apenas 4,5%, né, no caso da gasolina, e 6,5% do etanol. Se for uma diferença de preço muito grande dentro do próprio bairro, ele precisa assim, desconfiar e tentar descobrir a reputação com algum amigo ou com algum taxista. Agora, altos preços também não são sinônimo de qualidade, né? Ou seja, a gente tem que estar ligado nos dois extremos, é isso? Isso, alto preço pode ser apenas sinônimo de, como eu falei, custo da terra ou outros custos
embutido naquela região. Então, talvez a margem, né, que o dono do posto quer aplicar, né? Agora, como é que eu consigo mensurar e saber aí a qualidade, ou pelo menos a economia? Isso vai depender do tipo de combustível, onde eu consigo lucrar mais, onde eu não consigo. Depende muito do combustível. No caso da gasolina, a diferença de preço encontrada na cidade foi de 13%, mas em compensação o diesel foi de 28%. Então, depende muito de qual combustível o consumidor está usando no momento. O que a gente não recomenda agora, a princípio, os carros flex optarem por etanol. Por que não? A pesquisa mostrou que, em média, a diferença de preço entre o etanol e a gasolina tem ficado de 20% nos postos, e quando deveria ser de 29% a 31%. É mais lucrativo que abastecer com a gasolina? Isso mesmo. Reduz o custo do abastecer atualmente com gasolina. A não ser que o consumidor ache um posto de gasolina e que o preço seja 30% menor do que o do etanol. Vocês encontraram isso? Não, na pesquisa o máximo que a gente conseguiu foi 29%. Esse tipo de variação, ela vai ser relacionada em que tipo de situação? Ou seja, bairro, distância, como que a gente consegue, como que você conseguiria hoje aconselhar um motorista a ter uma economia? Ficar atento, por exemplo, a um posto de gasolina onde, por exemplo, taxistas conseguem abastecer com frequência? Posto de gasolina que costuma ter uma movimentação muito boa, né, de taxistas ou de meios de consumidores, já são indicativos de que a qualidade ali, não só a qualidade, também o preço, né, são vantajosos, sim. E aqueles postos que parecem ser meio abandonado, é sinal de que muitos motoristas já passaram ali, se abasteceram e se arrependeram de ter se abastecido, ou pelo preço ou pela qualidade. Se você hoje pudesse caracterizar o posto ideal, qual seria? Não pelo preço, talvez pela aparência ou pela fama entre os motoristas, é isso? Pela reputação entre os motoristas, sem dúvida. E não acreditando apenas na bandeira, é isso? A gente não aconselha acreditar na bandeira. A gente aconselha acreditar nos próprios consumidores. Agora, vários postos que abaixam muito esses preços podem estar envolvidos na adulteração do combustível, né? Isso é o barato que sai caro, é isso? Por isso que vocês não aconselham a abastecer onde tem muita vantagem? Se tiver uma diferença de preço muito grande dentro do bairro, a indicação forte de que pode ter combustível adulterado. Caso o consumidor perceba que seu carro teve algum problema depois, a gente aconselha que antes disso ele sempre peça a nota fiscal para poder provar que foi abastecido ali e busque seus direitos no PROCON, ou até mesmo a Proteste também pode te ajudar. Qual deve ser o procedimento seguro do motorista no Rio de Janeiro? Primeiro, ele não confiar em postos que tenham um preço muito abaixo da média, né, principalmente dentro do próprio bairro. Segundo, ele buscar reputação, né, seja através da internet, através de contato de amigos que costumam utilizar esse posto. E terceiro lugar, acredito que seja ele não ser tão fiel a um único posto, ele buscar sempre um posto mais barato, que tenha uma boa reputação. Rafael, muito obrigado pela sua entrevista e o Rio em Pauta fica por aqui. Até o próximo encontro.